Oi, como está? Espero que esteja bem. No vídeo de hoje, vou contar a história do nosso querido mamador profissional, a trajetória de um gordinho com muito azar. Mas antes de começarmos, quero deixar um aviso. Algumas situações que o Corey enfrentou são muito pesadas de se falar. Por isso, não entrarei em detalhes sobre esses momentos, mas vou explicar como essas coisas afetaram o Corey e quais foram as consequências que trouxeram para a sua vida. Então vamos começar a nossa história. Há muito tempo atrás, quando tudo era mato, o Corey assistia um canal no YouTube, o Nerd Etc., um canal que era de gameplays em dupla, e o Corey achou divertido aquilo. Então, reuniu seus amigos da época para fazerem um canal juntos. Mas tinha um problema. O famoso problema de que era ele que fazia tudo naquele canal. Então, até que chegou o momento em que ele desistiu. E cada um seguiu em frente. Então, chegou 2013. O Corey fez seu próprio canal e ele pensou em um nome para colocar. Na época, ele gostava muito dos gêneros musicais de speedcore e terrorcore, e fez em referência a isso. Mas o nome que ele pensou era muito complicado de se falar, e quando ele falava para alguém, as pessoas só falavam o começo do nome, que era mais fácil de se dizer, e o início do nome era Corey. E como todo início de canal, ele fazia vídeos de gameplay. Ele jogava um jogo e só postava. E nessa época de teste, o Corey queria saber como ter uma estrutura de vídeo. Então ele assistia os vídeos do Tomás e do Sr. Wilson. Ele assistia os canais de Retro Gamer principalmente. Então foi nesse momento em que nasceu o Corey das Antigas, um canal dedicado a jogos antigos. E ele decidiu fazer conteúdo sobre aquilo que ele gostava e sabia, como Final Fantasy, Atari, Nintendinho, entre outros. E em 2015, quando nosso homem já estava tendo um pouquinho de relevância, ele foi em um evento na cidade dos pais dele, que era sobre coleção de carros antigos, e o nome era Encontro das Antigas. E o Corey só descobriu isso através de um dos membros, e ele explicou toda a situação para esse homem, só que ele não se importou, e depois o Corey só ignorou ele. Mas esse homem começou a cobrar a mãe do Corey, e ameaçando a família do gordinho, seguindo e tirando fotos da casa da mãe dele. E bem, interior é um lugar bem maluco. Eles pareciam gangster. Então, não tinha outra opção além de tirar o nome das Antigas, para o próprio bem dos pais. Mas enquanto ele trabalhava no seu canal, ele tinha que trabalhar para conseguir sobreviver também. E o seu trabalho era de leiturista. Ele entregava conta de água para as casas das pessoas, às 6 da manhã até às 6 da tarde. E ele recebia muito pouco por isso. Até que ele começou a fazer faculdade e se formou em programação. E conseguiu um trabalho melhor em uma empresa onde ele virou programador júnior e fazia suporte técnico também. Ele ficava nesse ping-pong, ping-pong. Até que ele foi chamado para um evento na Arena Game Show, que foi o primeiro evento que pagaram ele por ir. E quando o Corey voltou para a empresa, o chefe dele falou que ele tinha os 2 pés em cada barco diferente, e tinha que escolher ficar ou sair e tentar viver com a internet. E bem, naquela época o YouTube pagava muito mal, então o Corey ficou para poder sobreviver e investir no canal. E outro marco importante na vida dele foi um grupo no Facebook chamado Colônia Fans, que inicialmente foi criado como uma comunidade para os inscritos da Colônia Contra-Ataca. Mas com o tempo, o grupo foi crescendo. Os ADMs começaram a adicionar outros youtubers com conteúdos semelhantes ao do Wilson. E um deles foi o Corey. Isso foi muito bom para ele, pois era um ambiente que ele se ajudava a crescer e a manter em seus canais. Além que ele fez muitas amizades nessa época. E quando chegou a época em que o Corey mudou totalmente de conteúdo, focando em vídeos simples sobre jogos indies, os fãs não gostaram do que ele estava fazendo e só xingavam Corey sem pensar que talvez isso seria melhor para a carreira dele. E para eles, o Corey era um traidor da colônia. E uma curiosidade sobre o que aconteceu com o Corey: ele tinha problemas financeiros, pois o canal não rendia o suficiente. E quando os fãs pediam por sorteios e um apoia-se para ajudar o Corey financeiramente,
Na prática, quando ele fez tudo o que pediram, ninguém ajudou e ainda xingavam ele por fazer isso. Eram haters que queriam um mal na vida do Corey. E no final da vida do grupo, quando a maioria dos youtubers já tinha abandonado, o Corey tentou ajudar a comunidade, falando sobre o comportamento tóxico deles e que deveriam focar somente no Wilson. No entanto, um dos ADMs distorceu suas palavras e levou a situação ao Wilson, que já estava com a cabeça quente na época, e acabou expulsando o Corey do grupo de forma injusta. Felizmente, alguns meses depois, o Wilson viu o erro que cometeu e pediu desculpas, voltando com a amizade entre os dois. E uma dessas pessoas que inventavam mentiras e xingavam o Corey foi o RK Play, um homem invejoso que queria fazer parte da colônia. Para isso, tentou fazer as pessoas ficarem contra o Corey e roubar o lugar dele na colônia. Mas graças a Deus, ninguém caiu nessa. E olha que ele tentou muito, muito mesmo, até imputar crimes ao Corey. Isso durou anos, e ele fez a vida do Corey ser miserável, até o dia em que ele descobriu. E bem, eu não sei se ele foi processado, e ele merece ser muito, muito mesmo. Mas pelo menos a máscara do RK Play caiu, e todos viram quem ele realmente era. E quando chegou em 2016, ele decidiu colocar tudo o que aprendeu com o YouTube em prática agora. Com o seu novo estilo de vídeo, ele decidiu gravar um jogo que seus fãs estavam pedindo, o Undertale. E foi amor à primeira vista. Quando ele terminou de jogar, ele só pensava nisso. Ele foi um dos primeiros a fazer vídeos sobre jogos indies, pois os canais grandes da época tinham um preconceito com jogos indies. E essa foi a melhor decisão da sua vida, pois esse foi um boom no seu canal e fez ele crescer e mudar sua vida para sempre. E, com o passar do tempo, ele decidiu abrir um leque de jogos indies, como Band, Baldur's, Doki Doki, Cuphead, só jogo indie, e jogos de terror principalmente. E claro, FNAF, o carro-chefe do canal, que deu o maior boom da história no seu canal e fez o Corey ser quem ele é hoje, essa figura tão marcante. E em 2016, foi um período na vida do Corey que ele teve início ao seu inferno pessoal. Enquanto ele ganhava reconhecimento pelo seu trabalho, ele tinha um hábito de interagir com os fãs, tentando ser os mais próximos com eles. E foi nessa época em que ele recebeu várias mensagens na DM de uma pessoa que usava a DM como um diário pessoal, relatando os problemas da vida dele. E o Corey, sendo um homem gentil e bondoso como sempre, respondeu e ofereceu conselhos e apoio a ele, que parecia passar por dificuldades. No entanto, essa tentativa de ajudar acabou se tornando um inferno. O fã desenvolveu uma obsessão pelo Corey, uma coisa doentia e possessiva. E esse sentimento não foi correspondido porque o Corey não sente atração por homens. E isso gerou inúmeros problemas, não só para ele, mas também para as pessoas ao seu redor. A situação escalou de forma perturbadora, com ele invadindo as redes sociais do Corey, enviando mensagens assustadoras e ameaçadoras ao Corey e aos seus seguidores, e mandando conteúdo para menores de idade. A situação chegou a tal ponto que o Corey precisou mudar de casa, pois o fã descobriu onde ele morava. Esse assédio prolongado e constante dura até os dias de hoje, trazendo sofrimento e medo para as pessoas próximas ao Corey e ao próprio Corey. Essa situação também trouxe à tona que a justiça brasileira é uma vergonha e falhou nesse país. E nessa época, ele ajudava os seus amigos a fecharem contatos com empresas, graças ao seu inglês fluente e habilidade de negociação. E por sempre estar junto na negociação, ele se destacou, sendo até chamado diretamente por uma empresa para intermediar contatos e divulgar um aplicativo novo. E deram-lhe uma planilha com nomes para fechar acordos. E o contato do Corey tinha uma duração de 2 anos. E após o contato, chegou ao fim. E ele fez tudo certinho, recebeu o que devia, e foi um período bem legal. Mas não conseguiu renovar, pois o Discord não precisava mais de divulgação. Então, começou uma nova era, a era das lives. O Corey começou a fazer lives na plataforma Streamcraft, mas essa escolha durou pouco tempo, pois umas semanas depois, o Facebook Gamer foi lançado, oferecendo melhores condições
e atraindo muitos youtubers e streamers com contatos milionários. Logo, o Corey decidiu migrar para o Facebook, pois ele não conhecia direito a Steamcraft e muitos de seus amigos estavam indo para lá. E o próprio Facebook o convidou para fazer lives, oferecendo um contrato que ele fazia X horas e receberia uma bela grana em dólar. No começo essa parceria era muito boa, o Corey fazendo as horas que conforme o contrato e recebia o que devia. No entanto, com o tempo, surgiram problemas. O Facebook Gamer precisou estabelecer uma agência para gerenciar no Brasil. É isso que uma agência faz. E essa agência que deveria facilitar o processo, mas fez o Facebook Gamer acabar para sempre, com um péssimo gerenciamento. A primeira coisa é que eles pediam um feedback sobre melhorias. Pô, isso é bom, né? Pedir feedback, mas eles sempre ignoravam as sugestões. E quando o Corey enfrentava uma questão jurídica, ele precisava apagar algumas lives para evitar problemas. E o Facebook não queria isso, e obrigando o Corey a esperar até a renovação do contrato. E bem, quando chegou o dia, ele apagou as lives e precisou fazer um grande esforço para recuperar as horas perdidas. Foram mais de 100 horas de live para se manter em dia com o contrato, em uma maratona intensa de trabalho. Ele já acordava e fazia a live, e quando terminava, ele já dormia. E as coisas pioraram ainda mais quando a agência cometeu um erro crucial. Na renovação do contrato, o nome do Corey não foi incluído. Isso fez ele trabalhar de graça por um tempo. Muito bom, né? Além disso, tentaram dar um migué no Corey. Eles demoraram para pagar e o dólar tinha caído. E tentaram pagar no momento em que o dólar estava mais baixo. E claro, o Corey não aceitou essa situação e contratou um advogado para garantir os seus direitos. Assim que o contrato terminou, ele decidiu não renovar, pois isso foi o limite, e ele também acreditava que cresceria mais no YouTube. E bem, ele estava muito certo disso. Já que no fim, apesar dos problemas com o Facebook, ele conseguiu realizar um sonho, comprar uma casa para sua mãe. E tudo isso foi graças ao dinheiro do Facebook. E bem, quando ele voltou para o YouTube, foi convidado a jogar FNAF Doom junto com outros youtubers e um streamer fracassado, Soulzones, Mr. Guinness e outros. O Corey deu o nome desse grupo de Os Vigilantes. E era incrível assistir a eles, era o momento mais feliz do meu dia. Era uma risada a cada segundo. Mas um dia, o Corey e os outros membros começaram a receber relatos de vítimas que acusavam um dos membros. E esses relatos vinham acompanhados de várias provas. E diferente de outros youtubers que fariam um exposed, eles decidiram juntar tudo que receberam e levaram para a polícia, além de alertar as pessoas para se protegerem daquele cara, que, bem, era perigoso. Esse arrombado causou tanta ansiedade, depressão, crises e até pensamentos suicidas no Corey e nos outros membros, que ele destruiu o grupo. E o Corey foi aconselhado pela psicóloga a não cavar mais o buraco, pois ele não pararia de achar coisas. E bem, se você apoiou a tentativa desse cara de voltar para o YouTube, eu não quero ser seu amigo, porque olha o que ele fez com o Corey, velho. Foi um inferno. Ele fez chegar até ponto que o Corey chorou. O Corey chorou por culpa dele, cara. Após tudo isso, o grupo se desfez, pois não aguentavam as consequências do que aconteceu. E cada um seguiu em seu caminho. Até que vários anos depois, o Soulzones decidiu reunir o grupo novamente, para formar Os Guris, agora mais forte do que nunca, com novos membros. Eles renasceram das cinzas. E em um certo dia, enquanto o Corey estava quietinho no seu canto, sem fazer nada, sem incomodar ninguém, como sempre, só fazendo seus vídeos divertindo as pessoas, uma certa pessoa que não gosta do Corey, por achar que o público dele era infantil, e isso não é verdade, e os vídeos serem muito pesadas para elas, começaram a atacá-lo. Essa pessoa acusou o canal de ser um lugar para auxiliadores e afirmou que o canal tinha envolvimento com um tal massacre. Em meio a essas acusações graves e infundadas, a situação escalou de maneira que o Corey começou a receber ameaças diretas. Ele recebia várias cartas em sua caixa postal, incluindo ameaças contra sua esposa e a sua mãe.
a situação se tornou tão perigosa que ele teve que mudar de cidade e tirar sua mãe de onde ela morava, pois descobriram o endereço dela também. Enquanto eu tentava lidar com tudo isso, o pai do Corey, acreditando que a situação era irreversível e que ele não conseguiria resolver tudo sozinho, acabou abandonando, assim, deixando o homem sem um pai. E quando chegou na casa nova, o Corey perguntou como estava o estado da casa, e falaram que a casa estava em ótimo estado. Mas quando chegou a chuva forte, mostrou que o telhado era uma peneira de tantos furos que tinha. Isso acabou alagando o estúdio do Corey. Ele foi passado a perna mais uma vez. E a trajetória do Corey é marcada com pessoas tentando enganá-lo, derrubá-lo e até roubá-lo. Ele já sofreu traições de amigos, foi alvo de golpes e se viu envolvido em várias tretas, como o caso da Haluka, Garden of Banban, Cartoonizando, Blaze, e eu falei de casos inofensivos. Esses agora, porque os de antes, meu Deus, eu não tinha coragem nem de falar. E o Corey só tentou ajudar as pessoas que estavam envolvidas nessas tretas. Mas nada consegue derrubar a determinação do homem. Ele já chegou a pensar em abandonar tudo, todo o seu trabalho na internet. Mas mesmo com todos esses obstáculos, ele continua, pois ele sabe que a quantidade de pessoas que o apoia não pode ser contada. E mesmo que você pense que não mereça, Corey, olhe tudo que você conquistou, você merece. Você começou o canal sozinho, e agora tem uma equipe para fazer a qualidade do canal ser a mais alta possível e a melhor. Com edição, thumbnail, moderação, entre outras tarefas. As marcas patrocinam seu canal, elas amam você. E claro, as roupas do canal, a loja. Se você conquistou, é porque você merece. Bem, eu espero ter conseguido contar a história direitinho. Alguns eventos podem ter ocorrido um pouquinho antes ou depois do que eu mencionei, mas essa é a história do Corey. Talvez tenha algo ficado de fora, mas, afinal, a vida dele é particular, e tudo que contei aqui foi baseado no que ele próprio compartilhou. Se você gostou desse vídeo, tenho certeza de que vai curtir também meus outros vídeos, como o do Psycho ou do Utopia. Obrigado por assistir, e até uma próxima. Fui!